Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez com o nosso Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Quero te dizer que esse tema é tão importante que ele trata da vida de cada brasileiro, de cada brasileira, e especialmente para a comunidade negra como um todo. Diz respeito a essa jornada 6x1. Agora, o mundo se debruça, diante de todas as tecnologias, diante de tudo que está em andamento, sobre a necessidade de redução dessa jornada. Então, rapidamente eu diria, eu olhei muito rapidamente no que tem de informação. O Japão tem hoje uma jornada de trabalho de 45 horas. É. O, a França tem uma jornada de trabalho de 44 horas, encaminhada para redução também. A Alemanha tem uma jornada de 37 horas. A Inglaterra está com uma jornada de 40 horas de trabalho semanal em uma redução progressiva para 36 horas. Vocês vejam que as tecnologias estão indo ao encontro de redução do tempo de trabalho e da manutenção dos mesmos recursos recebidos por esse trabalho. Isso é fantástico, porque é ter mais tempo para viver, para a família, para os amigos, para a cultura, para o entretenimento, para cumprir aquilo que é necessário para a vida na Terra, sermos felizes. E essa jornada de trabalho, então, que hoje se coloca, essa campanha de fim da jornada 6x1, ela insere a comunidade negra de uma forma muito intensa nesse trabalho. É um tema forte, né? Muita gente ainda desconhece do que está se tratando. O que é a jornada 6x1? Estão falando de quê? Pois é, eu vou dizer para vocês. O meu pai trabalhou numa jornada 7x0. É isso. Eu via o meu pai apenas naqueles intervalos que ele estava junto conosco para poder nos dar aquela palavra, mas chegava, dormia, tal a jornada de trabalho que ele tinha. E essa jornada de trabalho era muito pesada, era como um sacrifício, quase uma escravidão. A jornada de trabalho na escravidão era também 7x0. E para conversar sobre esse tema conosco, nós temos hoje nada mais, nada menos que o professor Marcos Antônio. Você conhece Marcos Antônio? Professor da Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares você conhece, está com as inscrições para o seu vestibular em andamento. Aqui você tem os melhores professores, é aquela oportunidade para a mobilidade social, tão importante para a gente acessar os bens culturais e econômicos do nosso país. Marcos Antônio, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre isso. O que é que você tem a nos trazer de informação, de levar mais talento para a gente compreender a importância desse debate de por fim a jornada 6x1? Olha, fico feliz mais uma vez de estar reunido aqui com todos ao seu lado também. Ela é um privilégio, realmente. Eu quero dizer o seguinte: esse tema ele me chama a atenção por diversos aspectos. Tá? Alguns não são muito simpáticos. Né? A leitura de que a jornada de trabalho deve ser menor é um aspecto de natureza civilizatória. Né? É uma coisa que nos atualizaria para um novo padrão de vida, um padrão de século XXI, eu diria. Mas as condições que esses países já têm para fazer essa mudança, tem um Atlântico entre eles e nós. Né? Nós temos um Oceano Atlântico aí nos separando em algumas coisas. Aqui no Brasil, eu acho que nós teríamos, em primeiro lugar, alguns impactos que eu imagino bastante negativos. Né? Em primeiro lugar, não só pelo aspecto de que o empresário, o empregador, talvez ofereça aquela resistência natural, eu não digo isso, mas existem fatores objetivos, né? Que certamente é a diminuição de jornada de trabalho versus manutenção ou manutenção de uma linha de crescimento da produtividade no Brasil, talvez sejam coisas que precisassem ser analisadas de uma forma um pouco mais sofisticada. Né? Trazer esse tema e imediatamente tentar legislar sobre ele, talvez seja um risco que nós não precisássemos correr nesse momento. Acho que nós precisaríamos encadear um debate grande, bem mais aprofundado, chamando a todos os setores, para fazer com que houvesse um pouco mais de inteligência geral sobre o assunto e as consequências que ele traria. Uma coisa que nós sabemos é que se você diminuir a jornada de trabalho, para manter a produtividade, vai ser necessário mais emprego de mão de obra. Isso é natural.
Isso impacta custo. Esse custo certamente não vai ser absorvido, ele vai ser repassado. Isso afeta outras questões, como o próprio controle da inflação, né? Isso, por exemplo, quando esse tema foi trazido, imediatamente os empresários que são rápidos, né, e são antenados, disseram: não tem problema, nós podemos fazer isso aumentando o número de postos de trabalho. É certo que nós vamos precisar de uma desoneração da folha de pagamento, ou seja, aí impacta o caixa do governo. E aí, quando você impacta o caixa do governo, imediatamente nós vamos para o tema da questão do equilíbrio fiscal, do arcabouço fiscal. Ou seja, é um assunto muito vascular, ele é muito tentacular. Eu acho que ele precisa ser discutido, mas nós precisamos fazer uma revisão de jornada de trabalho tropicalizada, se me permite, Eloy, para tentar deixar esse assunto mais leve um pouquinho, né? Tentar dar uma tropicalizada nisso para realmente ver quais são os fatores que são diferentes aqui entre nós, das condições que, por exemplo, tem a Alemanha com 37 horas semanais. Então, uma outra coisa que eu queria semear para fazer um debate contigo, um diálogo contigo. Será que nós temos aqui uma massa trabalhadora com a mesma capacidade de inteligência digital, de compreensão digital? Nós temos uma educação do nosso trabalhador no mesmo padrão que o trabalhador do comércio, dos serviços, da fábrica, nos países da Europa, no Japão? Isso tudo eu acho que tem que entrar na conta, tem que entrar na nossa avaliação. Eu concordo contigo, com todos que defendem, porque eu sou um dos que defende também, que realmente aumentar o tempo com a família, aumentar o tempo com a vida, de um modo geral, né, desapegada das rotinas de trabalho, de objetivos que não são propriamente da pessoa, mas sim do empreendedor, é uma coisa que nós devemos almejar sob o ponto de vista civilizatório, como fizeram já alguns países, mas o que me chama a atenção, Eloy, amigos, o que me chama a atenção de fato é o fato de nós termos um oceano Atlântico de incertezas entre essas práticas, né? É, Então, é isso que eu queria deixar para a gente começar a conversar. esse é um tema que a sociedade está se debruçando, o mundo se debruça sobre ele e não é sem razão, porque ele tem impactos de toda a natureza, de toda a ordem, impactos econômicos, impactos em toda a sociedade. Contudo, é preciso a gente notar que os avanços são imprescindíveis, não há como frear a roda da história. Veja que a escravidão racial, a escravidão de africanos, que possibilitou o avanço ou a construção do capitalismo contemporâneo, esse modelo econômico de exploração diferenciado de outros modelos na história da humanidade, ele foi muito resistente. Ele resistiu durante, no Brasil especialmente, quase 400 anos de realização de trabalho escravo. Na sua ruptura, os latifundiários, os proprietários de mão de obra escrava, gritavam: não é possível, o Brasil vai quebrar. O Brasil não quebrou, não quebrou. Naturalmente que eles ainda tiveram de castigo para a comunidade africana e seus descendentes, que ainda eram escravizados, trouxeram imigrantes europeus para realizar trabalhos aqueles, ou trabalhos mais especializados, à custa de não é, valorizar os ex-escravos, os ex-cativos. De toda forma, a jornada de trabalho no século passado chegou até a década de 1980 era de 48 horas. Na Assembleia Nacional Constituinte, ela foi reduzida para 44 horas. Né? Embora naquela ocasião mesmo, como eu lhes digo, meu pai tinha uma jornada de trabalho que era de 7 por 7, de 10 horas, de 20 horas por dia, era um horror. Tanto que eu fui criança sem ter esse prazer de estar com meu pai, porque ele trabalhava muito. Mas mudou a jornada para 44 horas, foi uma grita, que o Brasil não suportaria, porque haveria isso, haveria aquilo, os custos, e não haveria. Nada disso se deu. Aquele alarde mais pessimista em relação à economia, em relação ao país, muito pelo contrário, se mostrou equivocado. O Brasil não houve problema. Creio que a gente vive esse desafio e ele é apaixonante, sim, ele é apaixonante, porque a redução da jornada de trabalho ela é imperioso para essa época. Um exemplo concreto, o Rio de Janeiro tinha na capital cerca de 150 mil bancários na década de 80.
Vocês anotaram, amigas? 150 mil. Hoje nós não temos sequer 10 mil bancários. Hein? Alguém, então, está se apropriando das riquezas que 140 mil pessoas não são pagas mais, porque os serviços bancários continuam funcionando normalmente, como outros serviços. Eu acho que a jornada de trabalho para abrupta de sair de 6 para 1, para 4, para 3, pode ser muito, muito bruta. Acho que ela sair de 5 para 2 está no ponto, porque não haverá um problema na economia. Não acredito. E é preciso cotejar isso, porque é preciso cotejar e todos os latifúndios, que é sempre o pagamento de crédito, que é sempre enriquecer mais, todos querem, vão ter que entender que não há mais como não socializar os bens culturais, os bens econômicos desse tempo. É preciso ter isso mais presente. Eu penso que é uma medida imprescindível. É só olhar o cenário do tempo e ver que, ao longo do tempo, todas as outras falas não conseguiram dar conta. Bem, eu é, 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 penso mais ou menos assim. Sabe, Marcos Antônio, eu não acredito que nós teremos um nó na diminuição da mão de obra. Haverá, pelo contrário, a mão de obra será mais valorizada e será muito mais bem até remunerada, não porque você vai ter uma mão de obra mais qualificada tendo mais tempo para educação. Ah, então, onde, nesse ponto, nós não temos divergência, nós temos convergência. Eu acho que sim, Aham. mas não imediatamente. Porque certamente os empregadores vão reagir. E essa reação deles certamente vai impactar negativamente. E isso, por exemplo, esse impacto ele pode inclusive pesar como uma pauta negativa para o governo, né? Isso é uma coisa que me parece cara também, né? Então, esse assunto tem que ser tratado porque nós temos que olhar o calendário, tudo que se vai fazer em termos de política pública, né? É, Formulação, implementação, avaliação, né? certo. Então eu acho que na formulação, uma das coisas muito importantes nesse ponto é realmente o calendário. Tratar desse assunto no ano 25, ou seja, um ano e meio antes do início do debate eleitoral, eu acho que certamente enfraquece desculpa, só para relaxar um pouquinho, nós estaríamos batendo bumbo para doido dançar, Não, né? eu Né? compreendo, Os primeiros impactos são muito fortes, né? mas você trouxe à baila um tema fantástico, que é essa questão do teletrabalho. Teletrabalho, o home office. O home office, o teletrabalho, foi uma necessidade imperiosa, imprescindível durante a pandemia. Após a pandemia, era necessário que as atividades retornassem a uma normalidade presencial. Até porque nós vivemos em sociedade, não podemos viver cada um num canto fazendo cada um uma coisa. Precisamos estar juntos, nos abraçarmos, nos vermos, nos sentirmos. Contudo, segmentos mais destacados da sociedade acabaram por ficar tão encantados com o home office que ele pode estar na França, um juiz pode estar na França por um ano, porque ele não precisa ter uma audiência presencial assim tão necessária, um procurador, sem ter contato, porque ele pode estar trabalhando fora e ganhando um salário belo para poder viver em outras condições, ou numa fazenda, ou qualquer coisa, ele pode estar. A internet de alta resolução, ele pode, porque ele vai continuar fazendo seus despachos, dando suas decisões. Ou outros profissionais, igualmente, podem fazer, estar igualmente produzindo, lecionando, tudo pode ser feito. Aqueles trabalhadores que estão na franja das atividades menos remuneradas e com trabalho mais braçal, mais forte, eles trabalham mais de 48 horas de trabalho ainda, fora o tempo para poder chegar nos locais de trabalho. Entre quem mora no Rio de Janeiro e trabalha em Campo Grande, por exemplo, trabalha no centro, tem no mínimo 4 horas de deslocamento para poder chegar no seu trabalho e voltar para sua residência. De tal sorte
que você terá uma adaptação de jornadas de trabalho e os trabalhos não diminuirão, mas você pode fornecer, inclusive, até diminuição do rush. O rush vai ser, essa hora do rush vai ser, ou vai ser o rush o dia inteiro, porque vai ter mobilidade o dia inteiro, ou- vai ter um outro, a sociedade vai se mobilizar de outra forma. E não apenas esse segmento que se recusa a sair do home office, é que eu penso que para nós, o home office é um assassino das cidades, porque as pessoas, e é um assassino das vidas sociais, porque as pessoas ou trabalham só, ou e aí trabalham muito mais às vezes, ou muito menos do que trabalham num local de trabalho, e as cidades precisam de existir, precisam ter vida urbana, vida social, elas deixam de existir também isso. Muitos comércios ainda não retornaram, né? Então eu compreendo, eu falo assim, pô, Eloy não está, amigos e amigas do Negros Online, aqui, ó, o Eloy está meio distraído de olhar. Não, eu não estou, eu estou acreditando que e as medidas revolucionárias, elas tratam assim de temas de uma forma muito forte. É forte, sim, é forte, mas é preciso que sejam tratados uma hora. Tinha que ter sido tratado na Assembleia Constituinte, em 88, eu estava lá, e, e esse era um tema, mas o que foi possível diante do conservadorismo ainda daqueles parlamentares foi chegar nesse tamanho, colocar, inclusive, tantos direitos trabalhistas na Constituição, para que eles não fossem subtraídos logo no ano seguinte. Então, foi o que possível naquele momento, foi esse, 44. Saiu de 52, 44. Foi uma vitória, baita vitória. Agora é preciso, passados esses 30 6 anos da Constituição, é preciso que seja repensado rápido, porque muitas áreas já reduziram sua medida, mas é preciso uma redução para que todos os trabalhadores e trabalhadoras acessem essa. Eu penso assim que esse seria um grande. É um momento. Eu penso que não sei, não é parodiando nem sendo jogando uma palavra de chavão, não. Que quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. Não é bem assim, mas é preciso uma hora. E a hora é essa mesmo. Naturalmente que vai ter traumas, vai ter alguma situação de resistência. Sempre houve. O novo sempre haverá de assustar, de surpreender e de colocar dúvidas do que vai. Passamos o novo. Hum. E o novo vai nos ensinar a viver com a novidade e a mudar. E a mudar, porque os outros estados estão tendo mais empoderamento até. Não é por conta do trabalho, mas é por conta de tecnologias. Enfim, voltando a bola para você, meu caríssimo professor Marcos Antônio, eu creio assim, dessa forma, me estendi até com Não, meu entusiasmo nessa matéria, mas porque eu trabalhei como torneiro mecânico durante muitos anos e era terrível quando o meu chefe falava comigo assim, eu era um menino, olha, precisamos que você faça uma hora extra. Ai, aquilo me matava. Eu tinha que ficar aí no sábado, quando ele. Eu trabalhava de segunda a sexta até às 5 para ir depois, até às 5, até às 6, para poder depois ir para a escola. Aí no sábado ele pedia para eu ir trabalhar, que eu tinha que trabalhar até às 11 ou até meio-dia. Ele falou assim: não, você precisa ficar até às 6 de novo, porque tem umas coisas atrasadas. Puxa vida. E aquilo me deixava desesperado, mas eu tinha que ficar, porque eu não ia perder o emprego também. Porque tinha. Não ia que perder o emprego, né? Mas eu ficava mal com o chefe, digamos assim. Porque ele precisava do meu trabalho. E eu via que tinha. Era mais fácil contratar mais gente. Mas então eu creio que, em homenagem à memória do meu pai, dos meus avós, dos meus, eu ainda eu não vou sair dessa trincheira, não, sabe? Eu vou continuar aqui. Mas rola a bola para você fazer o meio de campo, ou ir para o gol, ou ir para outra vibe. não, na verdade, a trincheira tem um espacinho para mim aí também, viu? Eu estou nela também. Eu só fico preocupado com o contexto Brasil que nós vivemos atualmente e que realmente eu acho que essa é uma coisa muito importante, é um tema que nós temos que enfrentar. Eu vejo que, de fato, já se dão 36 anos da promulgação da Constituição, que o que foi consignado no artigo 7º e seguintes da Constituição nesse campo é essencial, foi essencial à época para realmente implementar um contexto de mudança. E assim, né,
amigo Eloy e ouvintes e nossos acompanhantes aqui. Revolução não é briga, né? Revolucionário é só fazer outra vez, é fazer de outro jeito. Eu acho que nós devemos sim fazer essa revolução, acompanhar os bons exemplos que nós temos, mas eu fico muito preocupado que esse assunto não é um assunto que tramita sozinho. Esse assunto é um assunto que, digamos assim, ele é apaixonante, tanto para o campo progressista como para o campo liberal conservador. E cada qual tem argumentos poderosos, e esses argumentos poderosos, eles precisam ser todos canalizados em energia para a finalidade da redução da jornada de trabalho, e não ser utilizados transversalmente para fins políticos, para fins eleitorais. Eu fico preocupado com a agenda, sabe? Eu fico preocupado com o calendário. Tratar desse assunto agora me parece um pouco complexo em função das consequências transversais que ele pode trazer para uma outra agenda positiva que tenta ser encaminhada pelo governo. Né? Então, agora vamos voltar para o centro. Nosso tema aqui não é eleição presidencial, não, nosso tema aqui é jornada 6 por 1. Eu peço licença só para fazer uma pequena Uns ajustes. observação pessoal, né? Sei. Que eu sou absolutamente favorável à revisão da jornada 6 por 1. Concordo que o melhor ponto para um país como o nosso é realmente uma jornada de 5 por 2. Eu penso que as consequências positivas em termos de relacionamento das famílias, nas cidades, aumentaria certamente uma demanda por cultura, por esporte, aumentaria, ou seja, aumentaria a felicidade, né? Eu vou parodiar o professor Cristóvão Buarque, que quando colocou no artigo 6º, né, a emenda, né, que é o princípio da felicidade, né? Eu acho que Isso. a jornada ela comunica intestinamente com essa questão do princípio da felicidade. Meu medo, sabe, por isso que às vezes eu me torno antipático falando sobre esse assunto, meu medo é que isso não acontece sozinho e nós temos uma agenda que eu não posso estar sendo pessimista, mas eu acho que a agenda do país não admite essa pauta como prioridade no momento. Eu acho que não é uma pauta que deve ser esquecida, que deve ser afastada, mas ela deve ser trabalhada, ela deve partir de construção de alguns consensos, né, necessários para fazer com que esse debate seja um debate honesto, né? Ele tem que ser um debate muito honesto. E eu não vejo em quem se opõe à mudança da jornada de trabalho honestidade suficiente para tratar desse assunto com correção. Esse é meu medo, sabe? Não, na realidade, você tem muita razão, mas não vejo muito, talvez não seja a palavra o honesto, ou talvez É, desonesto. É uma questão que a gente está de frente para enfrentamento com uma questão que não é, penso eu, que é uma questão ou de justiça ou de injustiça. Para usar, talvez uma expressão pode ser maniqueísta, é de justiça ou de injustiça. Essa medida, ela é acertada? É. Ou é errada? é. Então, ela é acertada, é isso que a gente está em causa. Se ela é acertada, talvez seria qual o tempo? Talvez o tempo de redução da jornada de trabalho não seja agora? Aí pode ser até isso. Mas eu, pessoalmente, eh, com um aperto no peito de não ter conseguido trazê-lo para essa trincheira que eu ingressei depois de ver essa campanha, mas eu penso que é a hora. Não é Não, e é uma hora muito rigorosa, sabe por quê? Porque eu insisto disso, a jornada não, a redução, o home office, era a hora do home office? Foi a hora, porque havia uma necessidade imperiosa daquela situação das atividades econômicas, dos serviços continuarem. Muito embora os serviços menos remunerados, eles continuavam sendo exigidos. Né? Trabalho no SEASA, o trabalho da faxina, o trabalho da limpeza das ruas. Houve eles se mantiveram intensamente. Um trabalho mais elaborado, ele foi para o home office. A hora, eu acho que talvez seja isso. O debate é meio. Talvez, eu acho que mais claro é isso. É o entendimento. Se é a hora agora ou não. Eu acredito,
assim como foi na Assembleia Constituinte, um debate incessante e intenso, se era a hora para a redução daquela brutal jornada ou não era. Naquela ocasião, os trabalhadores pediam 40 horas, em 1988, era a bandeira, de sair de 52, de tantas, para 40. Se conseguiu para 44. Eu acho que agora, de sair de 6 para 4, eu acho que é muito. Então, eu acho que vai ser muito traumático. Isso vai ser para a minha geração dos meus netos, de sair de 6 para 4. Mas agora tem que sair de 6 para 5. Assim, Amigos e amigas do Negros Online, esse debate eu vou pedir. Você concorda? Vamos concordar em mais uma coisa, né, Marcos Antônio? Exigir, nem pedir, exigir que a produção do nosso programa, do nosso Carlos Xavier, paute esse tema mais vezes para a gente iniciar, porque e refletir. Vamos trazer do mundo, vamos trazer a economia do mundo. Se tá? é a mão de obra, porque não Produtividade. adianta o bolo crescer para ser repartido. O bolo cresceu na década de 70 com a ditadura militar e não houve repartição. Adianta agora a gente reduzir para buscar qualidade de vida. É, É isso aí. eu você encerra o nosso Negros Online com a sua última palavra hoje, para a gente nos despedirmos e até o nosso próximo Negros Online. Estamos na mesma trincheira. É isso. Marcos Antônio, enxuto, sucinto e sempre sério para poder trazer esse debate. Até o nosso Negros Online, mais uma vez. Um abraço safro para todas e todos.